A professora ainda não tinha chego ou a professora ainda não tinha chegado na sala? Você sabe qual é o certo? Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e este é o canal de aulas de português. Se você ainda não conhece, se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. Siga-nos também no Instagram, @portuguescomletícia, e conheça a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Lá a gente tem um curso completo de língua portuguesa, videoaulas exclusivas, materiais de estudos, listas de exercícios, tudo de forma muito organizada para você melhorar os seus estudos. Bom, então vamos à aula de hoje. Você sabe qual é o correto? Chego ou chegado? Antes de mais nada, eu coloquei aqui algumas frases para você completar. Então, pega o seu caderninho, sua caneta, anota aí, porque no final da aula eu vou dar as respostas e aí você pode conferir se acertou ou não. A primeira é a frase que eu abri esta aula. A professora ainda não tinha chegado ou a professora ainda não tinha chego na sala. Qual é o correto? Segunda frase. Eu já havia entregado ou entregue o trabalho. Terceira, você já tinha pegado ou pego essa doença? E por fim, quem tinha trazido ou trago as bebidas? Bom, coloca aí o que você acha que é o certo e agora eu vou às explicações e no final da aula eu dou as respostas corretas. Bom, para você entender direitinho esse assunto e não fazer mais confusão, você tem que entender toda a linha de raciocínio, em que parte da gramática está esse assunto, por que é de uma forma e não de outra, e é isso que a gente vai fazer esta aula. Primeiro, quando a gente está falando de chego, chegado, entregue, entregado, a gente está falando do verbo no particípio. São 3 formas nominais do verbo. Quando o verbo está no infinitivo, ele termina em ar, er e ir, como amar, beber e partir. O verbo está no gerúndio, como amando, bebendo e partindo. E o verbo pode estar no particípio, quando nas suas formas regulares ele termina em ado ou ido. Então vamos lá. Verbos de primeira conjugação, aqueles que terminam em ar quando estão no infinitivo. Coloquei aí 2 exemplos, amar e estudar. São verbos que possuem o particípio regular. O que é particípio regular? A maioria dos verbos terminados em ar, como amar e estudar, quando estão no particípio, eles vão terminar em ado. Amar, amado, estudar, estudado. Beleza. Esse é o particípio regular, porque ele vai seguir um padrão. A maioria dos verbos vai fazer o particípio dessa forma. Os verbos de segunda conjugação, quando terminam em er no infinitivo, como comer e beber, eles no particípio vão terminar em ido. Comer, comido. Beber, bebido. Ótimo. Esse é o particípio regular. E os verbos de terceira conjugação, quando terminam em ir no infinitivo, eles também vão terminar em ido no particípio, como partir, partido, sair, saído. Muito bem. Os verbos, a maioria dos verbos, possui apenas o particípio regular. Esse caso dessa tabelinha, amar, estudar, comer, beber, partir e sair, eles possuem apenas o particípio regular. Muito bem, essa primeira etapa, tranquila. Segunda etapa, outros verbos, eles apresentam o particípio irregular. Eles não têm um particípio regular. Eles não seguem o mesmo padrão da maioria dos verbos. Eles vão ser ali um pouquinho diferentes na hora de fazer o particípio. Esse é o caso de verbos como abrir. O particípio do verbo abrir não é abrido. Eu não falo eu tinha abrido a porta. Não, é aberto. E aí tá errado, assim, a gente até às vezes vê as pessoas rindo quando alguém fala abrido, mas na verdade essa pessoa que fala abrido, ela tá seguindo uma regularidade do verbo. A maioria dos verbos, o particípio termina em ido. Aí a pessoa vai fazer o particípio do verbo abrir, fala abrido. Por quê? Porque não entende, não sabe que o particípio desse verbo é irregular, não segue o mesmo padrão. Muito bem. Abrir, particípio irregular, aberto. Cobrir, coberto. Dizer, dito. Escrever, escrito. Fazer, feito. Pôr, posto.
Todos esses verbos possuem particípios irregulares, que não seguem o mesmo padrão da maioria dos verbos. Muito bem, no primeiro caso, vimos os verbos que apresentam apenas particípios regulares, depois vimos verbos que apresentam apenas particípios irregulares, mas a outra categoria de verbos, aqueles que apresentam dois tipos de particípio, os particípios regulares e os particípios irregulares. Esse tipo de verbo que apresenta mais de uma forma para o particípio é chamado de verbo abundante. Então, eu tenho duas formas de particípio para o mesmo verbo. Então, eu tenho aí alguns verbos abundantes que eu coloquei para você. Aceitar, eu tenho o particípio regular, aceitado, e o irregular, aceito. Corrigir, corrigido, correto. Entregar, entregado, entregue. Ganhar, ganhado, ganho. Pegar, pegado, pego. Prender, prendido, preso. Então, esses são alguns dos verbos que apresentam dois tipos de particípio, o particípio regular e o particípio irregular. Bom, aí você deve estar pensando, mas se tem os dois tipos de particípio, o particípio regular ou o particípio irregular, eu posso falar das duas formas, tanto faz, né? Vamos lá. É um pouco mais complicado. Por quê? Porque alguns verbos possuem apenas particípio regular, outros verbos apenas particípio irregular. Outros verbos, os dois tipos de particípio como esse. Aí, o que você precisa saber? Se o verbo possui dois tipos de particípio, quando eu vou utilizar o particípio regular e quando eu vou utilizar o particípio irregular, porque não é indiferente. Eu vou utilizar um em determinados contextos e outro em outros contextos. E agora, vamos aos contextos. Eu vou te contar que quando o verbo possuir mais de um particípio, ou seja, se o verbo é um verbo abundante, eu vou empregar o particípio regular com os verbos ter e haver, quando o verbo auxiliar for ter ou haver. E o particípio irregular com os verbos ser e estar. Olha só como é fácil. Ela havia aceitado o convite. Eu tenho aí como auxiliar o verbo haver. Então, eu falo, ela havia aceitado o convite, não ela havia aceito o convite. Eu utilizo, se o verbo aceitar, tem dois particípios. Eu vou utilizar com o verbo haver o particípio regular, aquele terminado em ado, que segue o mesmo padrão de conjugação dos outros verbos regulares. Com o verbo ser, aí eu tenho o verbo ser, foi, aceito, eu coloco o particípio irregular. O convite foi aceito por ela. Corrigir, eu não tinha corrigido tudo. Estava tudo correto. Ó, particípio regular, particípio irregular. Entregar, haviam entregado a encomenda. A encomenda foi entregue. Note que é errado falar haviam entregue a encomenda. Haviam entregado, porque eu estou aí com o verbo haver. Ter, haver, regular. Ser, estar, irregular. A encomenda foi entregue. Ganhar. Eu nunca tinha ganhado nada. E não eu nunca tinha ganho. Não. Verbo ter, nunca tinha ganhado. Mas eu posso falar o jogo ainda não estava ganho, porque aí eu coloquei o verbo estar. Pegar. Não haviam pegado o bandido. O bandido ainda não foi pego. Então, eu posso usar o pegado, tá certo em um contexto. E o pego também tá certo em outro contexto. E, por fim, prender. Você tinha prendido o cachorro? Ou o cachorro estava preso? Então, prendido porque eu tenho o verbo tinha. E preso porque eu tenho o verbo estar. Então, quando o verbo ele possui mais de um particípio, ele possui dois particípios, o regular, o que segue a regularidade padrão, e o irregular, eu utilizo o tipo regular com os verbos ter e haver, e o irregular com os verbos ser e estar. Muito bem, agora eu volto às frases lá do começo desta aula para dar as respostas corretas e explicar por que é uma forma e não outra. Primeira frase, a professora ainda não tinha
chegado na sala. Aqui é chegado e não chego, e não é só porque eu tenho o verbo ter aí e não ser e estar, mas porque o verbo chegar não é abundante. Então, o chego não estaria correto em outro contexto também. A única possibilidade de particípio para o verbo chegar é chegado, é o particípio regular, é um verbo que só tem o particípio regular. Então, chego, a palavra chego, existe, professora? Existe. Existe na primeira pessoa do presente do indicativo. Olha só, eu sempre chego atrasado. Note que o chego, nesse contexto em que ele está conjugado, o verbo chegar está conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo, ele existe, correto? Mas como particípio está errado, não existe. Muito bem. Segunda frase. Eu já havia entregado o trabalho. O verbo entregar, ele é um verbo abundante, ele tem os dois tipos de particípio, entregado e entregue, mas aí está com o verbo haver. Ter e haver é o particípio regular. Então, eu já havia entregado o trabalho. A forma do particípio irregular, entregue, seria correta se tivesse com o verbo ser ou estar. Então, o trabalho foi entregue, correto? Muito bem. Próxima frase. Você já tinha pegado essa doença? Então, pegar também é um verbo abundante, tem pegado e pego, mas aí eu tô com o verbo ter, né? É como verbo auxiliar. Então, você já tinha pegado essa doença? Em outro contexto, estaria correto o particípio pego. Ele foi pego em flagrante. Então, eu tenho o verbo ser. Portanto, o pego, particípio irregular do verbo pegar, estaria correto apenas nesse contexto. E note que, nesses dois casos, o trabalho foi entregue e ele foi pego em flagrante. Nós temos aí o verbo ser, foi, que é uma forma do verbo ser no passado. Por isso, nós empregamos a forma irregular do particípio desses verbos. E por fim, última frase. Quem tinha trazido ou quem tinha trago as bebidas? O correto é quem tinha trazido as bebidas. Essa é uma confusão muito comum que os falantes fazem. Por quê? Porque existem os verbos abundantes. Eles têm mais de um tipo de particípio. E aí, por associação, o falante acha que existem mais verbos abundantes do que de fato existem. Ou que, por exemplo, o verbo trazer pode ser um verbo abundante, mas não é. Só há uma forma para o particípio do verbo trazer, e essa forma é trazido. Então, quem tinha trago as bebidas está errado de acordo com a norma padrão. A única possibilidade é quem tinha trazido. Só tem o particípio regular do verbo trazer. Então, a palavra trago está errada em todos os contextos, professora? Não. A palavra trago, ela existe, ela até existe. Olha só, eu trago o relatório sempre. Conjugado na primeira pessoa do presente, do indicativo, existe. Mas como particípio do verbo trazer, não existe, não está correto. É quem tinha trazido as bebidas. E aí, você tinha acertado todas as frases? Conta aí pra gente nos comentários, conta pra gente o que você aprendeu de novo nesta aula, o que é novidade pra você. Manda esta aula para os seus amigos, compartilha com todo mundo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. Não se esqueça de deixar o gostei nesse vídeo, isso ajuda muito a gente, e de conhecer a nossa plataforma portuguescomleticia.com.br. Muito obrigada por assistir esta aula até agora. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!